de nós, Senhor. Que o Senhor possa enviar as pessoas certas para essa live, ó Pai. Que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações e que o Teu mover, Pai, venha ser real. Não só, Pai querido, sobre as nossas vidas, mas sobre a vida de cada um, Senhor, que acompanhar essa live nessa noite. Que a Tua palavra possa tocar corações. Que os nossos louvores, Senhor, venham, Pai querido, adentrar em lares e edificar vidas, Senhor, nesta noite. Faz, Senhor, Teu mover, trabalha com total liberdade e autoridade, Senhor, em nosso meio, que Teu Espírito Santo, ó Pai, possa, Deus Santo, manifestar, querido, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Nós te suplicamos, fica conosco nessa noite, abençoa essa live, abençoa grandemente cada família devidamente representada, ó Pai, e que o Senhor venha trazer renovo, restauração, transformação para vidas aqui nessa noite, ó Pai. Que toda obra contrária que tenta tirar, Senhor, Deus Santo, Teu nome de foco, ou tenta, Pai querido, tirar Teus servos de centro, ó Pai, da Tua vontade, cai por terra, que toda obra que trabalha, Pai querido, para que o Teu evangelho não seja devidamente proclamado também, Senhor, cai por terra no nome do Teu Filho amado e poderoso Jesus Cristo. Faz, Senhor, Teu querer e abençoa essa live em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, amados irmãos, iniciamos mais uma live para a glória de Deus, essa madrugada poderosa. Estamos aqui com a presença do nosso amado irmão Jefferson. A paz do Senhor, irmão Jefferson. A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos que nos acompanha aqui nessa noite, mais uma live. Externar primeiramente a gratidão sempre a Deus pela oportunidade e pelo privilégio que a gente tem constantemente de pregar o Evangelho, de fazer a vontade de Deus, de adorar e de exaltar o nome dele, porque se nós estamos aqui é porque um dia Deus enviou seu Filho para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados por meio do sacrifício vicário feito naquela cruz. Então, Deus abençoe grandemente a vida de cada um, Deus abençoe a vida do irmão Leandro, que está na frente desse trabalho, dessa live, do irmão Denis, que está aqui sempre com a gente, a nossa companheira de labuta, e que a gente possa permanecer nessa noite ligados com a vontade de Deus, ligados com o reino espiritual, porque creio eu que Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Deus abençoe uma vez mais a vida dos irmãos e que nós possamos nessa noite estar com o coração aberto para receber a palavra e o louvor de Deus, para transformar vidas e quem sabe alcançar novas almas para Cristo. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Irmão Jefferson, que congrega ali na Vila do Povo, quais são os dias de culto e qual é o local? Eu congrego ali na Assembleia de Deus da Vila do Povo, fica na Avenida José da Costa Leite, número 1590, próximo ali ao campinho de futebol da Vila do Povo e também ao São João Batista da Vila do Povo, que é o mercado. E os cultos são as segundas, quartas, sextas, sábado esporadicamente. A gente tem culto um sábado no mês, tirando as festividades que a gente tem nos outros dias, né? No sábado, na sexta e também no domingo. E também nós temos EBD pela manhã e culto aos domingos também rotineiramente. Todos os cultos começam a partir das 7h30, tirando na quarta-feira que começa a partir das 8 horas. Também nesta madrugada estamos aqui com o nosso amado irmão, amado irmão Denis. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pessoal. Que Deus possa abençoar grandemente cada um que está nessa live. Primeiramente, externar a minha gratidão a Deus por mais uma vez estar reunido nesse lugar, que mais uma vez a graça, a misericórdia do Senhor nos alcançou. E também agradecer ao Leandro mais uma vez, nos trazer esse convite, mais uma vez estar reunido na presença do Senhor. Também agradecer ao pastor Reginaldo, ao pastor Márcio, por ter nos concedido esse lugar, e também ao meu pastor, né, que sempre me libera para estar nesse lugar, sempre adorando ao Senhor. É isso aí, o nosso amado irmão deles que congrega ali na Itiberê. Quais são os dias de culto e qual é o local? São segunda-feira, culto de oração e ensino, quarta, culto de departamento, sexta, culto de ensino, e domingo, pela manhã, EBD, e à noite, culto de celebração, culto da família, né? E sábado, festividade. E o local fica em frente ao aeroparque, bem exposto, né? Ao lado de um cemitério e também em frente quase ao lado de um campinho de futebol também. É isso aí, meus amados irmãos. Deixe seu pedido de louvor, pedido de oração neste momento.
Nós vamos estar colocando na íntegra os louvores que você está pedindo, também os pedidos de oração, tá? Vamos entrar agora no momento de louvor, começando com o nosso amado irmão Denis, Fidelidade, Daniela Cristina. Vem pra cá, irmão. Isso. Glória a Deus, aleluia. Deus de Israel, eu sei que não vinha eixo pra adorar outro rei. Os deuses estão fugindo, Senhor. Meu louvor incomodou a todos que estão contra ti ao Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis aqui vamos Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis aqui com Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas bênçãos e debaixo de suas asas estarei seguro. Porque eu não temo espanto noturno, nem seta que dia, desce diante na escuridão, nem a tarde que é só ir ao meio-dia. Não importa as quantos caiam do meu lado, direita, à esquerda, eu sou protegido. E se eu for fiel, eu vou ver o céu, e anjos para me guardar. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti,
Não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. A minha adoração exclusiva é o meu coração, vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Glória a Deus, aleluia. Irmão Jefferson, com a palavra introdutória nesta madrugada. Glória ao nome do Senhor Jesus. Bem, irmão Jefferson. Saúdo uma vez mais, irmãos, com a paz do Senhor. Vou aqui ler uma palavra que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Se encontra no capítulo de número 3, também no versículo de número 3 em diante. A isso respondeu Jesus: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre Israel e não compreendes estas coisas? Aqui a gente vai começar a observar uma passagem de quando Nicodemos se encontra com Jesus. Nicodemos, ele era um grande mestre, um ensinador da lei judaica. Nicodemos, ele tinha uma enorme ciência sobre as coisas espirituais as quais eles tinham antes de Jesus vir. Ele tinha uma enorme ciência sobre todas as coisas envolvendo a palavra, que era justamente a lei mosaica, que era aquilo a qual eles pregavam e ensinavam dentro das sinagogas. Porém, Nicodemos, ele tem um encontro diferente, porque nós devemos observar determinadas coisas. Nós podemos ser grandes, mas quando nós encontramos com Jesus a primeira vez, aí alguma coisa tem que mudar. Eu observo grandes homens de Deus que antes de se encontrar com Deus andavam de uma maneira e agora andam de maneira diferente. Se você quer um exemplo, eu vou para a Bíblia. Quando a gente encontra e observa Jacó, quando ele encontra com o anjo de Deus, o anjo toca na coxa de Jacó e Jacó sai manco. Por quê? Porque quando Deus toca em alguém, ele sai andando diferente. Quando a gente observa João Batista pregando, a mensagem de João Batista era uma só: arrependei-vos. E Jesus, ele ensina seus discípulos a um ponto de que a primeira pregação de Pedro em Atos capítulo 2 foi justamente essa: arrependei-vos. Ou seja, quem encontra com Jesus não anda da mesma forma. Quem encontra com Jesus tem a vida marcada, mas é marcada de um jeito diferente, porque a mensagem é uma só: é arrepender-vos. A mensagem é uma só, é a mensagem de transformação. A mensagem é uma só, é a mensagem de renovo. A mensagem é uma só, é mensagem de mudança para vidas e para cativeiros. É uma mensagem de libertação, é uma mensagem de mudança, é uma mensagem a qual não tem como você ouvir e permanecer o mesmo. E é o que aconteceu com Nicodemos, porque Nicodemos encontra com Jesus, e aquilo a qual ele pergunta para Jesus é justamente uma questão a qual nós trabalhamos atualmente dentro dos nossos pensamentos: é como é que alguém pode alcançar a salvação. Nós, como seres humanos, nós dependemos de Deus, nós dependemos dessa circunstância. Uma questão que passa pelas nossas mentes todos os dias é: quando é que virá um dia melhor? Uma questão que passa pelas nossas mentes é:
como é que eu posso ser salvo? Como é que eu posso alcançar uma vida de paz? Como é que eu posso alcançar uma vida de misericórdia? Uma vida a qual eu já não me incomodo comigo mesmo, uma vida a qual eu tenho paz interior dentro do meu coração, uma vida a qual eu não dependo de pessoas, mas unicamente da presença de Deus para eu viver bem. E aí que Jesus ele responde justamente para Nicodemos o que é que tem que acontecer e qual mensagem é essa, mensagem de mudança. Jesus fala para Nicodemos, um grande mestre perguntando para um homem qual é aquilo que ele deve fazer, qual é o requisito para que ele alcance a salvação, para você entender como Jesus era diferente. Porque Nicodemos era mestre, Nicodemos ensinava. Mas no momento em que Nicodemos encontra com Jesus, aquele que ensina vira discípulo. Aquele que ensina vira quem aprende. Aquele quem era alguma coisa se torna meramente um servo, porque é isso que nós somos. Nós podemos ser advogados, nós podemos ser, quem sabe, empresários, nós podemos ser alguém de renome aonde nós moramos, nós podemos ser alguém conhecido, nós podemos ter dinheiro, ser médicos, temos faculdade, temos isso, temos aquilo, temos, quem sabe, bens materiais, mas quando nós o encontramos com Jesus, o que é que nós nos tornamos? Adoradores, servos fiéis a Cristo. E é aí que Nicodemos pergunta para Jesus, e a mensagem de Jesus é o arrependimento. Porque quem nasce da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, você tem que nascer de novo. Nicodemos, ele logo contraria, ele retruca, ele fala, mas como é que alguém vai voltar para a barriga da mãe e nascer? Só que aquilo que Jesus está falando não é sobre nascer carnalmente, não é sobre você sair do ventre, mas é sobre você nascer para as coisas espirituais. Você nasceu da carne, mas Cristo te convida nessa noite a nascer para algo espiritual. Você nasceu já no seu corpo físico, no seu corpo material, mas Cristo te convida nessa noite a nascer de uma maneira espiritual, nascer de uma maneira nova, nascer de uma maneira a qual o Senhor vai trabalhar dentro da tua vida, uma maneira a qual você vai adentrar no reino espiritual de Deus e vai ter acesso à presença de Deus. Jesus te convida nessa noite a abrir teu coração, a nascer das águas, nascer dentro e diante da presença de Deus. Cristo te convida nessa noite a nascer do Espírito, dentro da presença de Deus. Porque a partir do momento em que você nasce para o reino espiritual, portas se abrem. A partir do momento em que você nasce para o reino espiritual, vem renovo para a tua vida. A partir do momento ao qual você nasce para o reino espiritual, tem consolo para o teu coração. A partir do momento ao qual você nasce para o reino espiritual, você tem um Deus que é fiel, que é justo, que é verdadeiro, para operar pela tua casa e pela tua família. Eu não estou falando que vai ser fácil, mas você vai ter um Deus para pelejar pelas tuas causas. Eu não estou falando que você vai viver uma vida simples, uma vida a qual vai ser mil maravilhas. Não, não é assim. Mas eu estou falando que você vai ter um Deus que mesmo na dificuldade Ele não vai te abandonar. E a mensagem é essa: nasce de novo para o Espírito, nasce de novo das águas, derrama-se, se entrega, mergulha nessa presença. Derrama-se nessas águas, por quê? Porque o mesmo Jesus, no capítulo de número 4, do mesmo evangelho de João, ele vai falar: eu sou a fonte que jorra a água da vida. Você tem que nascer para a água da vida. Você tem que nascer para Jesus. A gente já nasceu fisicamente, mas espiritualmente, como está o teu corpo? Espiritualmente, como está a tua vida? Como está a tua alma nesse momento? Será que você tem se auto-preenchido ou será que está faltando água da vida, a qual só Jesus pode te entregar? É uma mensagem de arrependimento, uma coisa que muitas pessoas esquecem é de falar por que esse arrependimento, porque mandar se converter é fácil.
Mas eu te dou um motivo e eu caminho para encerrar, porque no capítulo de número 3, ao qual eu li, no versículo de número 16 do Evangelho de João, Deus vai entregar ao João, aquele que escreveu o Evangelho, uma das maiores mensagens de amor, que é o maior exemplo de amor que Deus tem pelo seu povo até os dias de hoje. E qual é esse amor? João capítulo 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é de qualquer jeito, é de tal maneira imensurável, que enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu entendo um ponto muito importante nesse versículo, porque a gente pode considerar esse o texto áureo de toda a Bíblia Sagrada. A gente pode considerar esse o texto áureo, simplesmente o texto principal, a mensagem principal a qual nós pregamos, a qual nós temos por fé, que é a mensagem de que Jesus Cristo veio ao mundo, se fez carne, encarnou, viveu como um servo, viveu como alguém que era carne, que sofria, que tinha seu corpo físico, passava fome, passava luta, passava prova, mas ainda assim, por amor, ele viveu 30 anos, e quando ele começou seu ministério, ele curava, ele libertava, ele ressuscitava para mostrar o que ele pode fazer, e ele então morreu numa cruz, pendurado, no lugar de Barrabás. Barrabás, literalmente falando, traduzindo para nossa linguagem do grego, Barrabás significa literalmente o filho do Pai. Quem são os filhos do Pai senão nós? Cristo morreu no lugar de Barrabás, mas olha só, ele morreu no lugar dos filhos do Pai, ele morreu no nosso lugar. Quem sabe nós é que deveríamos estar naquela cruz, quem sabe nós é quem deveríamos estar sacrificando bois, ovelhas e pombos, mas Deus enviou seu Filho por amor a nós, por misericórdia de nós. E então, nós hoje temos a liberdade de dizer que somos filhos, somos servos, somos nascidos da carne, mas também do Espírito. E somos transformados, renovados. E eu posso ter a fiel certeza de que fácil não é, mas vale a pena viver para Deus. Doce não é, mas vale a pena entregar a vida a Cristo. Não é moleza, mas vale a pena você adorar, vale a pena você se transformar, porque há um vazio a ser preenchido de cada um de nós. Há um vazio a ser preenchido dentro dos nossos corações. E todo homem, toda mulher, todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus dentro do seu coração. E se Deus é imensurável, se Deus é infinito, se Deus é onipresente e onipotente, é um vazio que nunca pode ser preenchido senão por Deus. Existem determinadas coisas as quais não há explicação dentro da vida humana. Uma delas é a depressão e a ansiedade, porque são doenças psicossomáticas que não têm cura, é um dos maus que nós temos do século. Mas sabe o que eu acho interessante? Essa mesma depressão e ansiedade, ela já é apresentada lá na carta aos Filipenses, no capítulo de número 4, onde Paulo diz: não andeis ansiosos, não andeis inquietos, não inquietei o vosso coração, mas deixais que Deus conheceis as vossas preocupações em orações e súplicas. Ou seja, Deus já entendeu que você vai passar por aflições. Deus já entendeu que você vai passar por ansiedades. Deus já entendeu que você, quem sabe, vai passar por tristezas imensuráveis e não vai conseguir sequer explicar. Mas olha só, você tem um Deus para apresentar oração e súplica. Você tem um Deus para apresentar a tua preocupação. E nessa noite, nasce espiritualmente, mergulha nessas águas e permita que Deus encha o teu coração da presença. Permita que Deus transforme você de dentro para fora,
porque nós somos transformados interiormente, mas isso reflete de tal maneira nas nossas vidas que nós somos também servos, que vivemos para a glória de Deus e refletimos essa imagem exteriormente. As pessoas olham para você e falam: esse é um homem ou uma mulher de Deus, esse é um servo do Deus Altíssimo, eu quero viver como ele, eu quero adorar como ele. Por mais que as coisas estão difíceis, ele não deixa de exaltar o Deus que ele serve. Essa é a palavra que eu tenho para o coração dos irmãos, uma palavra evangelística, até porque uma coisa que nós temos perdido, quem sabe nos últimos tempos, eu vejo isso, observo até dentro de determinadas denominações e até mesmo dentro da nossa própria denominação em outros campos, é que Cristo está sendo deixado de lado para trazer um evangelho de conforto, para trazer um evangelho a qual o arrependimento não é necessário, mas se o arrependimento não fosse necessário, Cristo não nos mandaria tomar a nossa cruz e servi-lo todos os dias das nossas vidas. Nós vivemos um evangelho de renúncia. Eu sei, não é fácil você batalhar contra a tua própria vontade, contra aquilo que agrada o teu coração. Nós estamos numa madrugada de oração e adoração, e até mesmo isso é já também uma desculpa. Não é fácil, nós poderíamos estar muito bem dormindo em nossos lares, mas nós escolhemos essa noite para proclamar esse amor, e não é em vão, porque se nós estamos falando isso aqui é porque alguém está sendo tocado, alguém está sendo edificado. Nós passamos por lutas, nós passamos por provas, cada um aqui tem seu próprio lar, tem sua própria família, cada um aqui tem sua própria guerra, sua própria batalha interior, mas ainda assim Deus não nos desampara nunca e ainda nos permite estarmos aqui para adorar, estamos aqui justamente para proclamar esse evangelho, justamente para falar desse amor, que é um amor que não tem explicação. Quem é que entregaria o próprio filho? Quem é que entregaria aquele a qual é a herança, né? Eu estava conversando com um irmão esses tempos atrás e ele falou justamente isso. Eu sei que eu tenho minha esposa, mas a partir do momento que meu filho nasceu é outra história. Acontece parece que muda alguma coisa dentro do meu coração e eu sinto que eu preciso viver para ele. Então imagina, se quando o filho dele nasceu ele sentiu que deveria mudar algo dentro dele para agradar e viver para o filho dele, como é que seria se ele entregasse o filho dele por alguém? Não é fácil, meus irmãos, servir a Deus, mas eu tenho certeza de que Deus tem renovo e transformação para vidas aqui nessa live. Deus abençoe a vida dos irmãos. Senhor Jesus. Daqui a pouco o nosso amado irmão Denis estará também dando a palavra. Vamos de mais um louvor. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão
para mim. E agora me regocijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Um deles com a palavra. Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor, amém. Para aqueles que estão com a sua Bíblia ao seu lado, que possa abrir no Evangelho de Jesus, escreveu João, no capítulo 5, versículo 1, que está escrito bem assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, a qual tem 5 alpendres. Nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficação? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Este é um versículo, uma passagem muito conhecida, um versículo muito conhecido que os irmãos conhecem até melhor que eu. E o irmão Jefferson estava ministrando a palavra do Senhor e eu estava com 2 mensagens no meu coração e eu pedi ao Senhor, confirma a mensagem para pregar, para dar uma palavra breve aqui para os irmãos. E eu estava ali, o Senhor ministrou fortemente essa palavra ao meu coração e até perguntei o porquê desta mensagem, mas o Senhor respondeu fortemente ao coração que irei falar aos irmãos logo. No capítulo 3 falava que, no capítulo 2 falava que havia um tanque chamado Betesda, a qual tinha 5 alpendres. E no capítulo 4 fala que descia um anjo em certo tempo e agitava as águas ao movimento e depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Só que algo bem interessante é que a Bíblia fala que
o homem, ou melhor, o paralítico, ficou 38 anos da forma que ele estava. E eu imagino que o anjo descia e agitava as águas e passava todo mundo na frente dele. Aí cada um que estava ao seu lado, enfermo, coxo, da forma que estava na enfermidade, passava e era curado. E imagino que o paralítico perguntava: e eu? Quando vai chegar a minha vez de ser curado? Passava todo mundo na frente dele, o anjo descia e a água era agitada. E imagino o paralítico perguntando: quando será a minha vez? O homem estava com uma enfermidade que era difícil de ser sarada e estava ali há 38 anos esperando a sua cura. E como disse aos irmãos, imagino todo mundo passando na frente dele, sendo curado, pulando, sapateando, ficando feliz que foi curado, e o homem perguntando: quando vai ser a minha vez? E a primeira coisa que eu quero falar nesta noite é: da forma que você está aí, até quando você vai falar e indagar ao Senhor: quando vai ser a minha vez? E se o Senhor não quiser te curar, você vai continuar questionando ou vai adorar da forma que você está? Porque tem gente que queria estar com vida e hoje não está. Tem gente que está no leito de uma cama lá, apenas respirando, não podendo falar, mas mesmo assim está agradecendo: Senhor, obrigado, porque ainda respiro, ainda tenho vida, ainda tenho chance. Eita, glória, aleluia. Meu Deus, glória, aleluia. Eita, e no versículo 6, Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que ele estava ali há muito tempo, pergunta a ele, faz uma simples pergunta: você quer edificação? Você quer ser curado? Imagino que a primeira resposta do paralítico é: sim, eu quero ficar curado. O irmão Jefferson estava pregando ali, e nesse sábado eu preguei sobre isso também, que tem muita gente que vivia dentro de um quarto, em 4 paredes, numa escuridão. A família estava na casa, estava todo mundo na casa, mas só aquela pessoa estava naquele quarto sofrendo. A angústia tomava conta do seu coração. Eita! Tem gente que enfrentava uma depressão profunda naquele quarto e só ela sabia do que ela enfrentava naquele quarto. Já pensou em tirar sua vida? Mas sabe por que não aconteceu que você não tirou a sua vida? Porque o Senhor teve uma obra na tua vida. Eita, calamansuí. Você tinha ansiedade, crise de pânico, ficava naquele quarto, a angústia corria por dentro da sua alma. Eita, essa tristeza tomava conta do seu coração e até perguntou a Deus: quando será a minha vez? Ai, aleluia, glória a Deus. Meu Deus, eu estava naquele quarto enfrentando aquela grande guerra que só você sabia. O inimigo tentava te matar toda vez. Nessa depressão que você tinha, ele tentava te afundar mais. Você até ia para a igreja, mas entrava de uma forma e saía pior. Entrava com aquela depressão e saía mais profunda do que já estava. Com aquela ansiedade, aquela crise de pânico, entrava de uma forma e saía pior do que estava. Imagino o homem ali, vendo todo mundo sendo curado. Imagino você neste lugar, todo mundo sendo curado, Jesus curando câncer, Jesus curando várias coisas, enfermo, cego voltar a enxergar, surdo voltar a ouvir. E você se pergunta: quando será eu? Mais uma vez eu falo, você vai continuar questionando da forma que você está ou você vai adorar? Agradeça porque a misericórdia do Senhor alcançou mais um dia. Agradeça que você ainda o respira. Tudo tem um tempo de Deus. Eclesiastes fala que tudo tem um determinado tempo. Acalma teu coração, respira. Independente do tempo que seja que chegue a tua cura,
continua adorando, continua adorando. Ai, meu Deus do céu, essa depressão, essa ansiedade, meu Deus, eu quero vir falar algo aqui, que essa depressão, essa ansiedade não te mata, essa depressão, essa ansiedade não vai durar. O inimigo pode até ter colocado em você, mas vai sair no poder do nome de Jesus. Ai, calamando e me dá e a subida a sé, ei, tio calabrado e vindei. Essa depressão, ansiedade pode até ser profunda, essa tristeza, essa angústia pode até ser profunda, mas o que o Senhor Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário por você foi muito maior. O caminho até a cruz do Calvário foi as açoitadas, a humilhação. Eita, calabassubi da raça, o seu corpo tudo ferido, o seu corpo tudo aberto, a coroa de espinhos sobre sua cabeça, as mãos perfuradas, o corpo tudo cortado. Foi uma dor tremenda, uma dor profunda. Em Marcos capítulo 14, Jesus no Getsemane, ele foi ao monte orar e falou: Senhor, não seja a minha vontade, a vontade do Senhor era: não, eu não quero ir lá, eu não quero ir naquela cruz do Calvário e pagar um alto preço. Mas sabe qual é o melhor? Ele falou: não, que não seja a minha vontade, mas que seja a vontade do Senhor. Ele foi àquela cruz do Calvário, pagou um alto preço pela tua vida, mas olha você aí. O inimigo tenta todo dia te matar, mas olha você aí. Tenta te matar na depressão, mas não consegue, porque Jesus tem uma obra na tua vida. Ai, da lavada sui. Essa tristeza te corrói, porque o seu filho está na droga, está no tráfico, mas eu venho te dizer algo: o teu filho vai ser salvo. Continua orando. Jesus vai passar a falar: quer edificação? Você fala: sim, quero, Senhor. Ele vai e te leva ao tanque e fala: tome tua cama e carregue ela. Sabe por que Jesus fala: tome a tua cama e carregue ela? Para nunca esquecer da onde o Senhor te tirou. Você estava na droga, você estava na cachaça, vivia vivia na bandidagem, mas o Senhor te resgatou. A tua família falava: esse daí não vale nada, esse daí não vai a lugar nenhum. Mas olha você aí, olha onde o Senhor te colocou. Você passa por dificuldade, você passa por muitas lutas que ninguém sabe, mas o Senhor te sustenta a cada dia. Ai, Ele coloca comida na sua mesa. Ai, não tem a melhor casa, não tem um automóvel do melhor, mas agradeça porque você ainda tem. Tem gente que está morando embaixo de uma ponte e pedindo: eu só queria uma casa, eu só queria um alimento. Agradeça pelo que você tem, porque tem muita gente que não tem e queria ter o que você tem. E maladão mundo calar-se. Algo que eu venho falar: essa depressão vai ser curada agora em nome de Jesus. Essa ansiedade, essa crise de pânico saia no poder do nome de Jesus. O teu filho que está na cadeia vai ser liberto, vai ser um profeta nesta terra. Ai, Chocalabassui. Esse demônio que te atenta neste quarto, saia no poder do nome de Jesus agora. Agora, no poder do nome de Jesus, Senhor. Eu dou um comando no mundo espiritual agora. Esse demônio que tem afrontado essa mulher de Deus, esse homem de Deus, saia do poder do nome de Jesus agora. Ai, Senhor, que tenha tentado o filho desta mulher, deste homem, Senhor, saia agora do poder do nome de Jesus. Ai, meu Deus do céu, o inimigo tem tentado te matar na macumba, o inimigo tem tentado te matar no acidente, mas ele não consegue, porque quem te protege não dorme. Ah,
Calamantui, calamantui. Quem está no esconderijo do Altíssimo, o Senhor guarda, o Senhor livra. Alabasui, me dá calamantui. Ai, meu Deus do céu, quantos livramentos, Senhor de Deus. Ei, mantui. Alabantui, calamancé. Meu Deus, o Senhor tem tocado na tua saúde. Amantui, calamancé. O Senhor tem te sustentado nos mesmos detalhes. O Senhor é contigo. Mesmo na dificuldade, o Senhor é contigo. E eu digo, esse momento que você está passando não é muito tempo, não. Apenas continue adorando ao Senhor da forma que você está. Que logo, logo o Senhor vai te curar. O Senhor disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Ai, meu Deus do céu, aleluia. Senhor, eu não sei qual é a dificuldade dessa mulher. Senhor, não sei o que se passa na vida desta serva. Só o Senhor conhece o profundo como está a alma dela. Ai, meu Deus do céu, só o Senhor conhece as guerras que essa mulher passa. Senhor, lhe peço, Senhor, continua sustentando, Senhor, dando graça à vida da Vitória, Senhor. Ajuda ela, Senhor. Se é uma depressão, que essa depressão seja repreendida no poder do nome de Jesus. Que essa crise de ansiedade, essa crise de pânico seja repreendida no poder do nome de Jesus. Se é uma doença, uma enfermidade, algo na família, seja repreendido no poder do nome de Jesus. Senhor, visita a casa dela agora. Visita a família dela agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Visita, Senhor, a família dela. Ai, meu Deus, esse sofrimento seja repreendido em nome de Jesus. Senhor, essa angústia que corrói o coração dela, a alma dela seja repreendida em nome de Jesus. Eu não vou mais além, porque se for mais além, não sou eu. Não será mais eu, será apenas eu. Então eu quero agradecer a minha oportunidade. Ai, meu Deus, eu quero agradecer a minha oportunidade por estar falando da palavra do Senhor. E vou estar passando por irmão Leandro agora. Eu quero agradecer a minha oportunidade. E a todos que estão escutando essa palavra, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Escuta o que Deus te diz. Deus. Tu não fala assim pro Senhor. Tu conheces o meu interior. Não é assim que você fala pro Senhor. E também de toda a minha dor. Tu ansioso Deus. Essa não é a oração. Meu coração está acelerado. E quase todo dia ele fica angustiado. Me socorre, Deus. Tu disse que na minha vida ia cumprir. Eu não consigo levantar aqui, oh meu Senhor Deus. Tu disse que do outro lado eu ia cantar, mas com essa dor eu não consigo nem voltar. Me socorre, Deus. Eu estou amarrado, eu estou desesperado. E vim aqui pra gente conversar. Escuta. Pra dizer pra ti, vem me ajudar, do chão vem me tirar. Eu estou desacreditado, eu estou desesperado. Só sinto vontade de morrer. Vem socorrer, e
consigo nem ficar de pé. Eu te amo e até te pensei, mas mesmo desse jeito. E hoje eu vim aqui pra dizer pra ti, estou sentindo a minha mente está gemindo. Sente a tua mão enquanto eu te dei no coração. Vou só te adorando, eu me sinto feliz. Imagina Deus respondendo a você assim: filho meu, por que teu coração está batendo forte assim? Ainda está dizendo que não vai conseguir. Eu sou teu amigo, filho meu. E todas as promessas que eu fiz pra ti, todas elas no meu tempo irão se cumprir. Eu sou o teu amigo, filho. Filho meu, tu lembra quando eu disse para Abraão: eu vou fazer de ti uma grande nação, porventura eu não cumpri. Tu lembra quando eu disse para José: eu vou te exaltar por causa da tua fé, governador. Porventura eu não cumpri. Tem que me adorar, meu filho. Em vez de murmurar, tem que adorar, meu filho. Em vez de reclamar, tem que adorar, meu filho. Pra minha mão se movimentar, tu tem que parar. Parar de reclamar e tem que me adorar em qualquer situação. Na fornalha eu te coloquei, foi para te provar. Não adianta se espernear, isso comigo não vai funcionar. O mundo não gira em volta de ti, tu tem que respeitar a mim. Fui eu quem te criei, lá na cruz do Calvário, as tuas feridas eu curei. Eu vou te lapidar, até tu no ponto ficar, pra quando eu te exaltar, o teu nariz não se esquecer em querer empinar. Se tu ficar a reclamar, dessa prova eu não vou te tirar. Só vai ficar rodando no deserto reclamando. Mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adorar, num piscar de olhos este vento vai passar. Tu me adora e eu visito a tua casa, tu me adora e eu visito a tua família, tu me adora e eu visito a tua saúde, tu me adora e ninguém mais te humilha. Tu me adora e eu expulso os demônios, tu me adora e eu desfaço todo laço, tu me adora e eu envio Miguel para lutar por ti, porque eu sou dono do céu. Tu me adora e eu visito a tua casa, tu me adora e eu visito a tua família, tu me adora e eu visito a tua saúde, tu me adora e ninguém mais te humilha. Tu me adora e eu expulso os demônios, tu me adora e eu desfaço todo o laço, tu me adora e eu envio Miguel para lutar por ti, porque eu sou dono do céu. Mas tem que me adorar, parar de reclamar, só me engrandecer, a vitória aparecer. Mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adorar, num piscar de olhos este vento vai passar. Ô Jefferson, ora aí. Soberano Deus, eterno Pai, maravilhoso Altíssimo Deus de graça,
Pai, Senhor, o teu servo se reúne, ó Pai, para ouvir a tua palavra nessa noite, ó Pai. Nesse momento nós apresentamos a ti uma vez mais a vida do teu filho, do teu servo, a qual estará responsável, Senhor, nessa noite, por entregar, Deus Santo, a tua palavra a corações aqui, Senhor, reunidos. Pai, continua trabalhando, derramando a tua graça, a tua presença, o teu Espírito Santo, e que esse seu louvor, que essa adoração, Senhor, que essa palavra possa alcançar a vida, Senhor, onde quer que eles estejam acompanhando essa live, que venha ter renovo nessa noite, que venha ter transformação nessa noite, que venha ter libertação, que venha ter milagre, que venha ter cura, que venha ter testemunho nessa noite da tua graça. Pai, eu te suplico, faz o teu mover, derrama a tua glória, derrama a tua presença, que o teu Espírito Santo nesse momento venha tomar o ambiente e venha direcionar teu servo, Pai, para que a tua palavra, Deus Santo, seja proclamada com liberdade, com autoridade, entregando tudo aquilo a qual nós precisamos, não aquilo que queremos. Pai, Senhor, teu mover em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, uma vez mais, estamos adentrando um ambiente de louvor, de adoração, tá bom? Se você precisa de uma oração nesta madrugada, deixe seu pedido de oração, tá bom? Estamos anotando, estamos com os pedidos de oração aqui, tá bom? Deus vai falar grandemente com a sua vida. Meus amados irmãos, a mensagem a qual Deus falou no meu coração, tentei mudar, pelas minhas forças humanas, mas Deus confirmou através da mensagem, através dos louvores. Cantares de Salomão, capítulo de número 3. O irmão Anderson está pedindo oração pela área financeira. Anota aqui, tá bom? Fica à vontade. O irmão Anderson pela área financeira, pode anotar. Saúde também. Tá? Pode anotar. Em nome de Jesus. Já vamos iniciar a palavra. Tome em sua mão o exemplar da Bíblia Sagrada. A palavra está em Cantares de Salomão, capítulo de número 3, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Quem é essa? Versículo de número 6. Quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça perfumadas e mirra, de incenso e de toda sorte, e de pós de essensos aromáticos? Eis que esta é a liteira de Salomão, e os seus 70 valentes que estão ao redor dela, dos valentes de Israel, todos armados com espadas de guerra, cada um com sua espada à cinta, para causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si uma liteira de madeira, fez de madeira de Líbano, fez de coluna de prata, fez estrados de ouro, assentos de púrpuras e interior revestido com amor pelas filhas de Jerusalém. Sai, ó filhas de Sião, e contemplai o rei de Salomão, o rei Salomão com a coroa que coroou de sua mãe no dia do seu despósio, no dia do júbilo em seu coração. Meus amados irmãos, nós lemos agora Cantares de Salomão, não tenho costume de pregar sobre essa mensagem, mas gosto de estar acompanhado sobre esses tipos de estudo para meditação pessoal, Em casa, geralmente, eu medito sobre essas questões. Muita gente tem a mensagem de Cantares de Salomão, paz do Senhor, irmã Alessandra. Muita gente tem a mensagem de Cantares de Salomão como uma carta de amor somente para a Sulamita, ou para Abisag, que era o seu verdadeiro nome, a qual o Salomão, de todas as suas mulheres, 700 mulheres, a qual ele amava muito mais a Sulamita. E o que chamava a atenção era justamente esta passagem de Cantares de Salomão, a qual bate diretamente ao nosso coração esta noite, em Cantares de Salomão 3:6, a qual fala: quem é esta
e sobe pelo deserto. Toda esta mensagem, a qual nós acabamos de ler na introdução dessa mensagem, ela vem de encontro ao nosso coração como uma mensagem alegórica, a qual fala de um amor verdadeiro, a qual um rei tinha para com uma mulher que não era nobre. Era uma mulher cujo qual não era conhecida no meio do povo nobre, mas o rei Salomão se compadeceu de uma maneira sobrenatural ou sobre-humana, que muitos historiadores até falam que este amor deste rei para com essa mulher que não era da nobreza, era de uma maneira tão sobrenatural, era de uma maneira tão sobre-humana, que era se comparado de Jesus para com a igreja. Mas aqui muita gente até discorda, porque Salomão, mesmo amando uma mulher, ele acabou caindo em tentação de levantar altares a outros deuses. Mas o que chama a atenção é que enquanto Salomão tinha olhos para aquela que seria a simbologia da igreja, quando o ser humano tem justamente olhos para a palavra verdadeira do Senhor, nós conseguimos contemplar que ele começa a fazer a verdadeira declaração de amor, dizendo: eu posso ter tudo, eu posso ter riqueza, eu posso ter fama, eu posso ser reconhecido, eu posso ser conhecido por todos os amigos, minha casa pode estar cheia de amigos, ou até mesmo eu posso ter as melhores riquezas, as melhores marcas, mas me falta ainda o amor daquele que verdadeiro eu quero, que é o Jesus Cristo de Nazaré. E quantas vezes nós se pegamos quando nós estávamos no mundo, afastados da verdadeira palavra do Senhor, a qual arde em nosso coração todos os dias. E ainda eu passava na frente da casa do Senhor, e aquilo ardia no meu coração para entrar dentro da casa de Deus. Eu tendo tudo, eu tendo dinheiro, minha mãe pedia, eu pegava o dinheiro, jogava em cima da mesa e dizia: tá aqui, ó. Mas me faltava algo dentro do meu coração. Me faltava algo, que quando eu entrei dentro da casa do Senhor, o Senhor usou uma mulher para dizer: eu te dou livramento por amor que eu tenho, diz o Senhor. E eu me joguei aos pés de Deus. Vemos que este amor verdadeiro, a qual Salomão tinha para com essa mulher chamada Abisag, ou ali Sunamita, é comparado de Jesus para com a igreja. Era comparado de Jesus para com a igreja. Vemos que ele fez uma liteira. O que é uma liteira? Uma carruagem sem roda, a qual ele tinha os estrados, a qual se colocava no ombro de carregadores, e ali entrava a realeza, e aqueles carregadores carregavam aquela carruagem sem rodas. Vemos que quando Deus, ele usa justamente esta palavra dentro do nosso coração, dizendo que ele preparou algo para carregar aquilo que é nobre, verdadeiro, aquilo que é puro, que não anda somente em lugares bonitos, sabe, meu irmão? Que não anda somente em lugares grandes, mas aqui diz que ele vem subindo do deserto, ele vem subindo da aflição, ele vem subindo da dificuldade, com incensos aromáticos, isso é adoração. E esta liteira hoje em dia, no tempo de hoje, é chamada igreja. Como assim, irmão Leandro? Como assim, meu irmão? A liteira de Salomão é justamente a igreja do Senhor. É a igreja porque ela é carregada por 70 valentes, a qual tem em sua mão espadas para passares ali os pavores noturnos. Quanto de nós que já lemos a mensagem de Salmos que fala: não temerei o pavor noturno, ou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele não teme
Ele não teme a mão do inimigo sobre ele. E esta liteira de Salomão, essa carruagem sem rodas, que é carregada por valentes de Salomão, a qual anda pelo deserto, é justamente a igreja. Mas é para carregar algo tão sublime dentro, tão sublime, que são as almas verdadeiras, a qual desejam se curvar aos pés do Senhor. Aquela liteira, ela passava por de fora da cidade. Todo mundo olhava e dizia assim: quem é esta que vem subindo pelo deserto? Não é somente quando a mesa está cheia, não, irmão. Não é somente quando as coisas estão indo dando certo, é no meio do deserto que vem subindo ali a carruagem do Senhor, te carregando com incensos aromáticos, dizendo: eu dou força, eu dou palavra, eu dou sustento, eu dou alento, eu dou escape e faço você passar os desertos noturnos dos pavores desta vida. Sabe o que me chama a atenção? É que depois que a esposa, preparada para o casamento, entrava dentro daquela liteira, dentro daquela carruagem sem roda, ela ia até o casamento, casava. E ali depois a liteira pegava e ia justamente o rei e sua nova esposa. E quando o rei e a esposa desciam daquela carruagem, e nós vemos que aquela carruagem estava vazia, era ela colocada na frente do templo, e ali uma placa escrita assim: o rei entrou nesta carruagem. O rei passou por essa carruagem. Sabe o que mais dói? Não é ver a carruagem vazia, mas saber que o rei um dia habitou dentro dessa carruagem, dentro desta alma verdadeira, a qual está me assistindo esta noite e ainda sente saudade de retornar novamente para o caminho do Senhor. Pode ter tudo, mas a ansiedade bate na tua alma, parece que está lhe faltando algo. Alabadarabai, a sua fácia. Aramando e recebe alabadai. Nesta noite o Senhor trouxe você a essa praça pública digital chamada TikTok, para você chegar aqui, ouvir a palavra verdadeira do Senhor e dizer: eu quero retornar, eu quero entrar na liteira do Senhor, eu quero entrar na carruagem do Senhor, eu quero voltar novamente à presença do meu rei. Quando a carruagem do Senhor passa, algo acontece. Algo tem que acontecer. Vemos esta passagem, que quando a carruagem do rei Davi vai dentro de Lodebar buscar um homem cujas pernas estavam quebradas e ele era coxo, e ali chega dizendo: nós viemos buscar Mefibosete. Mas é para se assentar à mesa. Não, você não entendeu. O Senhor sim, ele diz que você vai passar pelo deserto dentro desta carruagem, com colunas de adoração de fumaça. Mas entenda uma coisa: a mensagem a qual nós acabamos de ler em Cantares de Salomão, capítulo 3, versículo de número 6, diz que esta liteira, ela é preparada, sabe com quê? Com as alças de ouro, com o estrado de ouro. Sabe o quê? Que o sustento é real, é de prata, não perde ali o seu sustento. Pode até falsear, mas não perde o seu valor. O seu teto é totalmente dourado. Sabe por quê? Quando você olha para cima, você entende que sua riqueza vem do alto. Sabe que quando você entra numa igreja, você vê os bancos, tanto de madeira, de plástico, seja o que for, mas você vê que foi tudo cuidado com grande amor. A liteira de Salomão diz que aquelas mulheres de Sião preparavam com tanto amor, mas sabe que cor que era? Carmesim. Cada lugar daquele lugar foi justamente comprado com sangue da cruz do Calvário, para você estar lá dentro. E ainda te espera. Eu não estou falando de cargo, eu não estou falando da posição que você ocupava, eu estou falando de você estar presente para encher a festa.
Se você sente saudade da presença de Deus, imagine o próprio Deus. Digite: eu quero voltar, eu quero retornar. Você precisa voltar para uma igreja, ouvir a palavra verdadeira. Você precisa estar debaixo de um sustento em oração, não somente escutar aqui recortes de mensagem, mas escutar a palavra completa e estudar a verdadeira palavra. Nesta noite eu quero convidar você. Eu quero voltar, digita aí: eu quero aceitar Jesus, eu quero retornar. Você vai ver o que vai acontecer. Daqui a pouco eu vou orar por milagre, mas muitas coisas só vão acontecer depois que você der o primeiro passo e entrar na carruagem. Nós vamos começar a orar nesta noite, mas eu não vou começar a orar enquanto ninguém voltar para Jesus. Tem um propósito de nós estarmos aqui. Olha aí, ó. Irmão Anderson está aceitando Jesus esta noite. Anota aí. Eu quero orar para Deus dar força para ele prosseguir. Irmão Anderson, eu tenho uma notícia para você. Salmos diz assim, que muitas são as aflições de um justo, mas Deus o livra de todas elas. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor está contigo. Você já não está mais sozinho. Ele está aceitando Jesus. Já tem festa no céu esta noite. Eu vou chamar os varões aqui para orar. Tem mais gente. Se você quer aceitar Jesus, vem, volta para Jesus. Volta para Jesus. Meu Deus. Santo, exaltado, bendito, poderoso. Alabadará a sua face. Vai, irmão. Começa aí você primeiro. Deixa Deus te usar. Santo. Senhor, estamos reunidos em Tua presença. Senhor, estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. Já deu festa no céu que o irmão Anderson está aceitando o Senhor como único, suficiente Salvador. Meu Deus do céu, eu vou orar pela vida do Teu servo, Senhor. Senhor, que dá força para ele para continuar nessa caminhada com o Senhor, que ele possa achar uma congregação perto da sua casa, independente de qual ministério seja, e continuar servindo ao Senhor. Eu lhe peço, Senhor, dá força para ele, Senhor, dá ânimo para ele, Senhor. Continuar na Tua presença, Senhor. Senhor, eu orar também pela vida do Anderson, Senhor, que está com a sua vida financeira com dificuldade, Senhor. Lhe peço, abre as portas aonde ninguém consegue ir com as mãos humanas. Abre a porta do impossível para ele, Senhor. Senhor, também lhe peço, papai querido, nessa saúde dele, não sei da forma que está, mas toca na saúde dele. Toca na saúde dele, Senhor, em nome de Jesus. Jesus, que a saúde dele seja restaurada no poder do nome de Jesus, Senhor. Que a saúde dele seja restaurada no poder do nome de Jesus, Senhor. Eu venho orar também, Senhor, aleluia, pela vitória, Senhor. Oh, meu Deus, Senhor, eu não sei qual é a dificuldade, Senhor, que ela tem passado. Eu não sei o que ela tem enfrentado, mas dá força, capacita, sustenta, Senhor. Que essa aflição seja repreendida no poder do nome de Jesus, Senhor. Se ela parou de orar, que ela possa voltar a orar, Senhor. Se ela parou de jejuar, que ela possa voltar a jejuar. Meu Deus, se ela parou de buscar o Senhor, que ela possa voltar a buscar o Senhor, Jesus. Meu Deus do céu, Senhor, também. Eu venho orar pela vida da
Isabela, Senhor. Eu não sei se é enfermidade, eu não sei qual é a situação que ela tem passado, mas se é enfermidade, toca, Senhor. Toca no corpo dela, que essa enfermidade seja saindo do corpo desta criança agora. Em nome de Jesus, Senhor. Se foi uma obra feita na encruzilhada, Senhor, uma macumbaria, uma feitiçaria, seja repreendido no poder do nome de Jesus, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Eu oro também, Senhor, pela vida da Rodeuda, Senhor. Jesus, não sei qual é a situação que ela tem enfrentado, Senhor. Eu não sei qual é a dificuldade que ela tem enfrentado, Senhor. Não sei se é físico, financeiro, é a saúde. Senhor, mas Tu conhece melhor, Senhor. Tu conhece no profundo, Senhor. Se é saúde, toca na saúde, Senhor. Se é no financeiro, abre as portas. Aleluia, Jesus, glória a Deus, Senhor, aleluia. Soberano Deus eterno Pai, uma vez mais, Senhor, nós levantamos o nosso clamor e exaltamos ao Teu poderoso nome, ó Pai. Uma vez mais, Senhor, nós redirecionamos as nossas vozes e provocamos o céu, Senhor, em busca de resposta. Porque, Senhor, há vidas aqui necessitando de alento, há vidas aqui, Senhor, necessitando de cura, há vidas aqui, Senhor, necessitando de um milagre, necessitando de uma provisão, necessitando, ó Pai, do Teu agir. Então, movimenta, Senhor, movimenta o reino espiritual em prol da vida dos Teus servos, e nessa noite, ó Pai, põe a fé em ação, Senhor, para trabalhar pela vida deles. Vai entrar com a cura, vai abrindo portas, Senhor, vai entrando com a bênção financeira na vida da vida dos Teus servos, e que o Teu nome acima de tudo seja glorificado, seja exaltado, que o Teu poder, Pai, venha ser real, vai tocando, ó Senhor, vai tocando no corpo físico, ó Pai, vai sarando até mesmo as feridas da alma, vai sarando, Senhor, porque nós cremos num Deus que é médico por excelência, nós cremos num Deus que é doutor por excelência, um Deus que não tem impossível, um Deus que não tem nada mais que signifique grande coisa para o nosso Deus. Então, Pai, vai entrando, vai tocando, entra dentro desse lar, entra dentro desse quarto, entra dentro dessa casa, vai sarando da depressão, vai sarando, Senhor, de todos os ataques do maligno, Pai, que tentam atingir, Pai querido, psicológico, a alma, Senhor, dos Teus filhos. Pai querido, Deus Santo, nessa noite a esquizofrenia cai por terra, Deus Santo, nessa noite a depressão cai por terra, Deus querido, nessa noite eu sinto o Teu mover, eu sinto o Teu agir, e não é dentro dos limites do município de Paranaguá, mas é dentro de lares, Senhor, e aonde quer, Pai querido, a qual essa live alcançar, eu creio no Teu mover, eu creio na Tua graça, na Tua glória, e a Xia Lamanaia Suidécia, Deus Santo, eu vejo o Teu mover, eu vejo o Teu mover, eu sinto Deus aqui, Deus Santo, Jesus querido, Deus está movimentando as águas sobre lares, Deus está movimentando as águas sobre lares, vai ter virada, Deus Santo, Deus poderoso, entrega a Tua vida a Ele, adora o nome dEle, serve a Ele, permita que Ele te mude por dentro, permita que Ele mude a essência da tua alma, para que assim, você conheça o amor, Jesus querido, para que assim a glória de Deus invada esse ambiente, invada a tua casa, entrando com o milagre, em nome de Jesus. Deus poderoso,
Deus querido, neste lar. Põe as tuas mãos nessa causa impossível. Ah, Senhor Jesus, nesta noite, Deus querido, Pai Santo, eu peço, tira o sono desse juiz, Deus querido, Pai Santo. Faz, Deus querido, Pai Santo, ele perder o sono e dizer: eu vou adiantar o trabalho. Faz ele pegar esse laptop, Deus querido, pegar aquele processo esquecido. Em nome de Jesus, esta madrugada, Pai Santo, começa a agir, Deus querido, com as tuas potentes mãos, Papai querido, derramando da tua graça, do teu refrigério. Tira toda a ansiedade, porque o futuro está nas tuas mãos. Em nome de Jesus, vai desfazendo, Deus querido, Pai Santo, todo atrapalho. Coloca, Deus querido, Pai Santo, a porta aberta sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai Santo, a próxima live, Deus querido, vai ter, Deus querido, testemunho. E eu creio, Pai Santo, que as tuas mãos vão ser as responsáveis, Deus querido, Pai Santo, por grandes coisas que vão acontecer na vida de cada um. Em nome de Jesus, Pai Santo, nós determinamos pela tua mão, Pai, pelo teu nome, em nome de Jesus, Pai querido, Pai Santo, aguilhões, cadeias, Pai Santo, Pai querido, potestade, principado das trevas, todo laço de morte vai sendo desfeito, Deus querido, esta madrugada, em nome de Jesus. Eu creio, Pai Santo maravilhoso, esta mulher vai dormir tranquila, este homem vai dormir tranquilo, em nome de Jesus, Pai Santo. O ambiente desta casa já está mudando, em nome de Jesus, Papai querido, maravilhoso. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as divinas consolações do amado e querido Espírito Santo esteja com todos nós, e juntos dizemos: Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Ninguém. Amém. Unidos em Cristo para fazermos muito mais. Meus amados irmãos, há um link na descrição, tá? Na minha bio, que leva ao grupo do WhatsApp. Se não conseguir entrar por lá, manda para mim no PV que eu adiciono você, tá bom? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Sexta para sábado, live em áudio, tá? Vai ser diferente, vou trabalhar e vou fazer só áudio, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, fiquem com Deus, lembrando que o ontem serve para nós contemplarmos as maravilhas que Deus fez na nossa vida e de onde Ele nos tirou. O amanhã serve para nós contemplarmos as bênçãos do Senhor se chegando até nós. E o hoje é esta dádiva maravilhosa a qual nos deu a viver. E não é à toa que se chama presente. Fica com Deus e a paz do Senhor. Glória ao nome do